Para quem está na jornada da radiologia, o caminho, a gente sabe, é bem exigente. É aquela história, né? Muita gente começa, mas poucos realmente chegam até o fim. Hoje, a gente vai entender por que isso acontece e, mais importante, qual é o segredo para não só sobreviver, mas para realmente vencer nesse campo. Bora começar! Vamos direto ao ponto com uma verdade que muita gente sente na pele, mas que poucos falam em voz alta. É exatamente o que está aqui. Na radiologia, a maioria não chega até o fim. Pesa, né? É uma frase forte, eu sei, mas é o nosso ponto de partida para entender o que está em jogo de verdade. É sempre assim, né? Todo mundo começa com aquela chama, aquela empolgação de carreira nova, com gás para aprender tudo. Só que aí aparece um muro. Uma barreira que, na hora, parece impossível de passar. E é bem aí, nesse exato ponto, que a jornada de muita gente começa a desviar. Isso leva a gente àquela pergunta que vale ouro, a pergunta que pode definir uma carreira. Afinal, por que tanta gente fica pelo caminho? E, por outro lado, o que é que aquela minoria que não só aguenta firme, mas que se destaca? O que eles têm de diferente? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, primeiro, vamos encarar de frente o caminho da desistência. Quais são as armadilhas que fazem tanta gente boa tropeçar? Porque, pensa bem, para vencer um desafio, a gente precisa primeiro entender direitinho onde é que os outros erram, né? Basicamente, são 5 grandes armadilhas. A primeira é ter expectativas fora da realidade. Sabe, achar que o sucesso vem rápido, sem esforço. A segunda é a falta de resiliência, quando qualquer errinho vira o fim do mundo. Terceiro, a tal da comparação destrutiva. Aquela mania de ficar se medindo pela régua dos outros. A quarta é o medo de errar, que simplesmente paralisa. E por último, talvez a mais perigosa de todas, é a falta de um propósito claro. A falta de um porquê para continuar. E aqui está o pulo do gato, a chave psicológica da coisa. Muita gente confunde um tropeço com uma sentença definitiva para a carreira. Um erro que acontece hoje é visto como uma prova de incapacidade permanente. E aí aquela pedrinha no sapato vira uma rocha gigante que esmaga qualquer chance de continuar. Agora, sobre motivação, esse é um ponto crucial. Muita gente entra na área atrás de status, de reconhecimento, de um salário legal. E olha, não tem nada de errado com isso. O problema é que essas coisas são como combustível de foguete. Dão um impulso inicial forte, mas não sustentam uma viagem longa e cheia de percalços. Essa energia que vem de fora, ela acaba rápido. Beleza, já entendemos o que leva muita gente a desistir. Agora, vamos virar essa chave. Vamos focar na solução, na mentalidade de quem vence. O que exatamente faz com que algumas pessoas persistam e tenham sucesso? Então, o que essa galera faz de diferente? A gente pode resumir em 5 pilares. Primeiro, clareza de propósito, um norte claro na bússola. Segundo, uma mentalidade de crescimento, ou seja, erro não é fracasso, é aula. Terceiro, uma rotina disciplinada, porque sabem que depender só de motivação não funciona. Quarto, uma rede de apoio, gente que joga junto. E por último, uma visão de longo prazo. Olha só essa comparação, colocando as duas mentalidades lado a lado. A diferença é gritante, né? De um lado, a pessoa vê o erro como uma sentença final. Do outro, entende que cada erro é uma lição. Um depende da motivação para agir. O outro constrói uma rotina disciplinada. Basicamente, um está correndo uma corrida de 100 metros, enquanto o outro está se preparando para uma maratona. E essa metáfora da maratona, ela é perfeita. Entender que a radiologia não é uma corrida de tiro curto, mas sim uma maratona, muda tudo. Muda completamente a forma de encarar os desafios do dia a dia e o ritmo que se precisa ter. Tá. Mas e aí? Para que tanto esforço? Qual é o grande prêmio no final dessa maratona toda? A resposta está no que a gente pode chamar de jogo invisível. É um prêmio que não está no diploma, que ninguém vê de cara, mas que no fim das contas define tudo. E aqui tem um ponto importante, um mal-entendido comum sobre persistência. Persistir não significa que o caminho vai ser fácil, significa escolher continuar, mesmo quando está difícil. A maioria desiste exatamente aí, porque confunde difícil com impossível. E essa confusão, para a carreira, é fatal. Então, se o prêmio não é um caminho mais fácil, qual é a recompensa de verdade por toda essa luta, por essa maratona? O que se ganha no final? A resposta cabe em uma palavra só: credibilidade. E não é só um título ou um certificado. É a confiança e o respeito que são construídos, sabe? Tijolo por tijolo. A cada desafio superado, a cada competência provada. Não é algo que se ganha de presente, é algo forjado no fogo do dia a dia. E esse é o poder da credibilidade.
Ela literalmente abre portas. Portas para oportunidades, para reconhecimento, para um crescimento que simplesmente ficam fechadas para a maioria que desistiu lá atrás. Esse é o verdadeiro prêmio do jogo invisível. E com tudo isso, chegamos a uma encruzilhada. Depois de entender os dois caminhos, o da desistência e o da persistência, a escolha se torna inevitável. A pergunta que fica é: qual caminho será trilhado a partir de agora? E se tem uma frase que amarra tudo isso, é esta aqui. No fim, essa carreira não pertence aos mais inteligentes nem aos mais talentosos. Ela pertence àqueles que não desistem. Ou seja, no final das contas, a persistência sempre vence o talento puro. No fim do dia, a escolha é clara. Ou se faz parte da estatística, daquela multidão que para no meio da jornada, ou se junta ao pequeno grupo que escolheu persistir, crescer e, finalmente, conquistar seu espaço. É uma decisão individual. E é preciso tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque a radiologia não perdoa indecisão. Ficar em cima do muro, parado, sem escolher um lado, isso por si só já é uma escolha. E quase sempre é a escolha errada. Então, para quem decidiu agir, o próximo passo está bem aqui. Para ajudar nessa caminhada, na descrição estão os links para cursos de materiais bem completos, que já foram validados por centenas de alunos e desenvolvidos por um profissional com mais de 14 anos de campo. Pense nisso como um mapa para quem quer se destacar. Dá uma olhada nos links, se inscreva para não perder as próximas análises e comece hoje mesmo a construir essa credibilidade. A gente se vê na próxima.